Saudações a todos os ouvintes, que a paz de Jesus ressoe em nossos corações. No nosso último encontro, tivemos a oportunidade de abordar qual que era o caráter, qual que era a característica principal de uma profecia e compreender qual foi o objetivo da profecia de Jonas, fazendo sempre uma relação com o Apocalipse. Estamos estudando o livro do Apocalipse, Mitos e Verdades, do Haroldo Dutra Dias. E Haroldo Dutra Dias explica o caráter profético do Apocalipse, mencionando a profecia de Jonas. Vimos que Jonas recebeu a incumbência de advertir o povo de Nínive para as consequências desastrosas dos atos equivocados, despertando a todos para se arrependerem. E o povo foi salvo. Ao considerarmos essa história e de como aquele povo de Nínive foi poupado de uma expiação coletiva, reconhecemos na profecia um dos diversos modos da misericórdia de Deus de nos atingir. E assim, quando a gente olha para o Apocalipse com essa consideração, a gente consegue identificar que as profecias ali descritas, que narram os erros da humanidade, narram de forma simbólica os erros da humanidade, não objetivam nenhuma concretização. Elas são a porta que nos convida ao burilamento da alma, para a gente não cometer esses erros. E vimos também, na última oportunidade do encontro, que o Apocalipse contempla ciclos que vão se repetindo, se intercalando, se relacionando, e que os erros da humanidade ali descritos são reflexos das vidas, das escolhas, dos atos dos mesmos espíritos reencarnados que vão reencarnando de tempos em tempos no orbe terrestre. E que pela lei do progresso, esses ciclos vão se comunicando, vão se interrelacionando, como se fossem um cálice que vai sendo paulatinamente preenchido com água, até o momento derradeiro que ele é totalmente preenchido. E antes da gente reiniciar a leitura do livro do Haroldo, nós ficamos de expor um pouco sobre esse caráter profético e sobre a profecia, uma das profecias que encontramos no livro de Daniel, porque é um livro muito influente no Apocalipse. E aqui eu queria introduzir um trecho do livro A Caminho da Luz, de autoria de Emmanuel, que ele fala sobre esse caráter profético, né, do Apocalipse. Mas é chegado o tempo de um reajustamento de todos os valores humanos. Se as dolorosas expiações coletivas preludiam a época dos últimos ais do Apocalipse, a espiritualidade tem de penetrar as realizações do homem físico, conduzindo-as para o bem de toda a humanidade. O Espiritismo, na sua missão de consolador, é o amparo do mundo neste século de declives da sua história. Só ele pode, na sua feição de cristianismo redivivo, salvar as religiões que se apagam entre os choques da força e da ambição, do egoísmo e do domínio, apontando ao homem os seus verdadeiros caminhos. No seu manancial de esclarecimentos, poder-se-á beber a linfa cristalina das verdades consoladoras do céu, preparando-se as almas para a nova era. São chegados os tempos em que as forças do mal
serão compelidas a abandonar as suas derradeiras posições de domínio nos ambientes terrestres, e os últimos triunfos são bem o penhor de uma reação temerária e infeliz, apressando a realização dos vaticínios sombrios que pesam sobre o seu império perecível. Essa foi a leitura desse trecho do livro A Caminho da Luz, que toca o nosso assunto, né? E para a gente falar de Apocalipse, a gente tem que considerar como que esse livro de João se relaciona com o Antigo Testamento. O Apocalipse é o livro do Novo Testamento que mais contém alusões ao Antigo. A gente pode mencionar que temos citações parciais, alusões e ecos do Antigo Testamento. O que seria eco? Eco é uma associação temática em vez de linguística. E alusões é a utilização de palavras e expressões do Antigo Testamento. Então nós encontramos tanto alusões e ecos, né? Citações diretas e indiretas. E alguns estudiosos falam que no Apocalipse nós encontramos 46 referências a Isaías, 31 referências a Daniel, 29 referências a Ezequiel, 27 referências a Salmos e também referências a Gênesis, Deuteronômio, Jeremias, Joel e Zacarias. E um dos estudiosos do Apocalipse, chamado Biali, que é um estudioso teólogo, afirma que o livro de Daniel, é o mais influente e reiterado no Apocalipse, né? Que o Apocalipse é como se fosse um midrash do Daniel, capítulos 2 e 7. E o que seria midrash? Midrash é um método de interpretação bíblica judaica que consiste em recontar e fazer uma releitura de narrativas acrescentando detalhes. Então, como que um teólogo fala que o Apocalipse seria um midrash, uma reinterpretação com uma releitura da narrativa do livro de Daniel? Porque há muitas referências, mas o livro de Daniel não é o único. Nós vimos aqui que temos referências a Isaías, a Ezequiel, Salmo e Gênesis, o primeiro livro do Pentateuco. Então, o que isso influencia na nossa percepção do Apocalipse? O Apocalipse, ele faz uso das palavras, figuras e frases e modelos do Antigo Testamento como um arsenal linguístico, mas ele formula a sua própria declaração, expressa o seu próprio pensamento. O que a gente poderia dizer? O Antigo Testamento, ele é tanto servo quanto guia do livro do Apocalipse, porque para o João, o evangelista, o evento que ocorreu de Cristo é a chave para a compreensão do Antigo Testamento, mas refletir sobre o contexto do Antigo Testamento conduz a um maior entendimento desse evento, proporcionando assim um cenário histórico redentor que explica as visões apocalípticas. Então, é bonito porque o Apocalipse interpreta o Antigo Testamento, mas o Antigo Testamento também interpreta o Novo. Eles estão se relacionando porque Jesus está ali, né? Nas entrelinhas, nos bastidores da ascendência espiritual, ali conduzindo todas as profecias, aquele povo nesse caminho que conduziu finalmente a sua chegada no plano terrestre.
E o Apocalipse culmina também com essa mensagem de Jesus. Então é bonito a gente pensar dessa forma, que o Antigo Testamento também interpreta o Novo e o Apocalipse. Então, quando João faz todas essas referências ao Antigo Testamento, ele esperava que nós, leitores, reconhecêssemos essa influência, essa comunicação. Existe um diálogo entre o Antigo Testamento e o Apocalipse, né? E João não está inovando, porque essa comunicação o próprio Jesus fazia referências, Mateus, Paulo faz essas referências, né? Existe essa intertextualidade, é uma interação dinâmica de linguagem compartilhada, e é uma ponte que faz a gente entender a primeira revelação, a segunda revelação e a terceira revelação. É uma ponte que permeia todas essas revelações. E, bom, eu separei aqui uma explicação bem resumida do livro de Daniel para a gente tentar reconhecer a influência dele no Apocalipse. E essas considerações, elas também foram feitas pelo Haroldo. Mas antes de fazer a leitura do livro do Haroldo, a gente vai considerar que a narrativa do livro de Daniel começa com o exílio da Babilônia, em que alguns jovens pertencentes às famílias nobres judaicas são educados na sabedoria babilônica com o objetivo de servirem ao rei. São eles Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que passam a ter os nomes alterados para Baltasar, Sidraque, Misaque e Abdênago. E todos os antigos nomes judaicos foram substituídos por nomes babilônicos. A narrativa segue com o rei Nabucodonosor sonhando com uma estátua feita de 4 metais, numa escala de valor decrescente: ouro, prata, bronze e ferro-argila. E o Daniel interpreta o sonho afirmando que os 4 metais simbolizam a sucessão dos impérios históricos. A cabeça de ouro representava o Império Neobabilônico, o peito e braços de prata é o Reino Medo, o ventre e coxas de bronze significavam o Império Persa, as pernas de ferro simbolizavam o Império Grego de Alexandre, os pés de ferro e argila representavam a divisão do reino de Alexandre entre Ptolomeus e Seleucidas. E aí a pedra que cai sobre os pés da estátua, né, nesse sonho do rei, é o reino messiânico, que esmaga o Império Seleucida. Depois disso, Nabucodonosor mandou fazer uma estátua de ouro, a qual os dignatários do reino deveriam adorar essa estátua na cerimônia de inauguração. E os 4 jovens se recusaram, e por isso foram lançados em uma fornalha ardente, mas saíram ilesos por causa de uma proteção divina. E o Nabucodonosor teve um novo sonho, que prevê um tempo em que o rei estará louco e depois será curado, conforme a interpretação de Daniel. O que mais que o livro de Daniel conta? Ele conta que sobe ao trono o filho de Nabucodonosor, Baltasar, que durante uma festa utilizou os utensílios do templo de Jerusalém. E nesse momento o rei tem uma visão de sua ruína, conforme a interpretação de Daniel. E a previsão acontece e o rei é assassinado na mesma noite. E aqui eu vou fazer um comentário, que é onde o Espírito Emmanuel esclarece que essa visão que o rei Baltasar teve é uma forma profética
que serve para toda a humanidade. Vamos à leitura do livro de Daniel, capítulo 5. O rei Belzazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores, e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belzazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estavam em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata e de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam de fronte do castiçal na caiadura da parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Mudou-se então o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. E gritou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores. E falou o rei, dizendo aos sábios de Babilônia: qualquer que ler este escrito e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro governante. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o escrito, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Belzazar perturbou-se muito e mudou-se-lhe o semblante, e os seus senhores estavam sobressaltados. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus senhores, entrou na casa do banquete e respondeu dizendo: ó rei, vive para sempre. Não te perturbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem no qual há o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E o teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e conhecimento e entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei, dizendo a Daniel: és tu aquele Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tendo ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham a luz, o entendimento, a excelência e a sabedoria. Agora mesmo foram introduzidos à minha presença os sábios, os astrólogos, para lerem este escrito e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e resolver dúvidas. Agora, se puderdes ler este escrito e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestidos de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro governante. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outro. Contudo, lerei ao rei o escrito, e far-lhe-ei saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino, e a grandeza, e a glória, e a majestade. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria conservava em vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Mas quando o seu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. E foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante aos dos animais,
E a sua morada foi como os jumentos monteses. Fizeram-no comer a erva como os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. E tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isso. E te levantastes contra o Senhor do céu, pois foram trazidos à sua presença os vasos da casa dele, e tu, os teus senhores, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, não sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e de quem são todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então, dele foi enviada aquela parte da mão que escreveu este escrito. Este, pois, é o escrito que se escreveu: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem a Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. E assim, essa mensagem da espiritualidade é reforçada em todas as referências ao Apocalipse, as profecias, e Emmanuel faz essa referência no livro chamado Emmanuel, o primeiro livro dele, falando assim: no banquete dos povos ilustres da atualidade terrestre, leem-se as 3 palavras fatídicas do festim de Beltesazar. Uma força invisível gravou novamente o Mane, Tessel e Fares na festa do mundo. E prosseguindo na narrativa da história de Daniel, depois de Beltesazar, é a vez de Dário, que, instigado pelos inimigos de Daniel, decreta uma proibição de se adorar qualquer deus durante 30 dias. E Daniel desobedece e é lançado aos leões, que nada lhe fazem. Dário reconhece o milagre e exige que todos adorem o Deus de Daniel. Enfim, apesar de todas essas dificuldades, a mensagem que o livro de Daniel traz é que quem é justo e reto sempre é favorecido por uma proteção divina, e o império opressor tende a reconhecer o poder de Deus de Israel. Tudo gira em torno da guerra entre o império opressor e o povo eleito, o povo dos santos, do Altíssimo. E todas as nações da terra se fazem presentes. O império celeste destruirá o império terrestre opressor e reinará sobre ele, e o seu reino não terá fim. E no capítulo 7 do Daniel, temos um principal trecho onde Daniel sonha com 4 animais terríveis que saem do mar e representam 4 impérios. O animal semelhante a um leão simboliza a Babilônia. O animal semelhante a um urso é um símbolo para a Média, semelhante a um leopardo significa Pérsia. E o último animal é uma fera medonha, simbolizando o reino de Alexandre Magno. Esse animal era diferente porque possuía 10 chifres, que são os reis Seleucidas. E além disso aparece um 11º chifre pequeno, com olhos e bocas arrogantes, o qual representava Antíoco IV Epífanes. O chifre pequeno destrói os outros 3 chifres, que são os reis vencidos por Epífanes, e o 4º animal foi morto. E embora os 3 primeiros recebam um prolongamento de vida, eles são contudo inofensivos. E há um interlúdio a partir dessa história, quando o Tribunal Celeste abre uma sessão solene.
E em seguida é descrito o reino do Filho do Homem, alguém que se parece humano, em oposição aos 4 anteriores que parecem animais. O ancião simboliza Deus, que garante a perenidade do reino do Filho do Homem. E aí, continuando a narrativa, Daniel tem uma visão do carneiro com 2 chifres e um bode. E o anjo Gabriel explica-lhe a visão. O carneiro era o rei dos Medos e dos persas, e o bode simbolizava o rei da Grécia. E depois do governo de Dário, a narrativa descreve o reinado de Xerxes, o Medo. Nesse tempo, Daniel procura o significado dos 70 anos para a restauração de Jerusalém, conforme a profecia de Jeremias. E o anjo Gabriel explica que não se trata de 70 anos, mas de 70 semanas de anos. E na época de Ciro, rei da Pérsia, Daniel tem uma nova visão. Um homem vestido de linho, a quem um anjo dá explicações sobre o que está escrito no livro da verdade a respeito do governo dos Ptolomeus e dos Seleucidas, sobre Antíoco e sobre o destino final do povo de Deus. Então, resumidamente, Daniel deixou não somente na apocalíptica posterior, mas nas escrituras em geral, uma herança que ecoa no Apocalipse, a ponto do Apocalipse poder ser interpretado como uma nova interpretação do Daniel. E não é à toa que os estudiosos do Apocalipse partem da base do Antigo Testamento para compreender melhor o Apocalipse. E o Haroldo Dutra Dias faz o seguinte comentário. Aí voltando ao livro do Apocalipse, Mitos e Verdades. Abre aspas. Para mais entendimento a respeito do assunto, convidamos a todos a fazerem a leitura do profeta Daniel. Nabucodonosor, rei da Babilônia, sonha com uma estátua bonita. O copo está enchendo. A cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro e os pés compostos por parte de ferro e parte de argila. Mas de repente apareceu uma pedra atirada sem intervenção de mão alguma, que bateu com toda a força nos pés e o triturou. Os demais elementos do corpo, ferro, bronze, prata e ouro, se pulverizaram e o vento os levou. Contudo, a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Nenhum dos adivinhos a serviço do rei foi capaz de interpretar o sonho do monarca. Por sua vez, Daniel, que também havia sonhado com feras, foi chamado a desvelar o sonho. O profeta então decidiu comparar os 2 sonhos. A cabeça de ouro da estátua de Nabucodonosor em seu sonho representava um leão de 2 cabeças. Dessa maneira, a interpretação do sonho do rei obedeceu ao seguinte raciocínio. A estátua vista por Nabucodonosor correspondia aos reinos da terra, e os animais do sonho de Daniel igualmente correspondiam às nações da terra. No sonho de Nabucodonosor, a cabeça de ouro era dele, o rei da Babilônia. O corpo denotava os outros 3 reinos, Medo-Persa, Grego-Macedônio de Alexandre o Grande e o Império Romano. A interpretação de alguns estudiosos do Antigo Testamento sobre a pedra que atingiu a parte da argila dos pés da estátua, destruindo os metais que aliam a Babilônia e os reinos subsequentes, especificamente refere-se à vinda de Jesus ao planeta. Enfrentar o martírio na cruz representou aniquilar toda ideia de soberba e de poder dos grandes reinos da terra, de modo a instaurar no coração humano a concepção do verdadeiro amor existente no reino dos céus. Caso o rei Nabucodonosor tivesse compreendido a revelação do sonho, tal como uma advertência relevante de mudança imediata de atitudes, visto que o soberano alimentava comportamento irascível, talvez seus últimos dias de vida tivessem sido menos infelizes, e na história das gerações futuras não estivessem registradas tantas guerras, atrocidades e flagelos. E como legado, nós provavelmente viveríamos hoje em um mundo muito melhor.
Daniel fez a revelação da profecia, mas Nabucodonosor escolheu não acreditar na interpretação do profeta. Por isso, o final de um ciclo se esboça no horizonte. De nossa parte, é dever aprendermos essa lei das profecias, que elas são reveladas para não se cumprirem, dado que servem de lição para todos nós. Tomando-se novamente por base um copo, que representa um ciclo no tempo, levando-se em conta que o ser humano não tem criatividade para errar, pois em suas sucessivas reencarnações ele infringe nos mesmos delitos, o copo, por seu turno, se completará até transbordar. Então Deus adverte, agora chega, ou você para de errar ou muda de erro. Bom, e assim a gente encerra a leitura do livro do Haroldo e a gente volta na próxima oportunidade, agradecendo a oportunidade desse estudo, desse encontro, pedindo a Deus que nos abençoe a todos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas à medida em que perdoamos aos nossos irmãos. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, Pai. Graças a Deus e a Jesus.